Depois desse vídeo, você vai saber os artigos de todas as palavras em alemão. Olá, alunos e alunas, e bem-vindos no nosso curso de alemão. Hoje, vamos dar para vocês dicas e regras para saber qual é o artigo das palavras em alemão. Inscreva-se no canal e aperta o link na descrição do vídeo se você quer fazer parte do nosso curso de alemão online. E agora, vamos lá. Auf geht's! Tá bom, gente. Vamos começar com nossas dicas para os artigos em alemão. Essas dicas são para você se você está estudando o alemão da Alemanha ou também o alemão da Suíça. A primeira coisa que é importante entender é o seguinte: tem regras para os artigos, tá? Que sempre aplicam, e tem algumas dicas que funcionam em 80 ou 90% dos casos, tá bom? Então, como você provavelmente já sabe, em alemão temos 3 artigos, ok? Temos o artigo masculino, der, o artigo feminino, die, e o artigo neutro, das. E importante aqui entender é que, às vezes, os nossos alunos, eles pensam que coisas, por exemplo, a lâmpada, né, ou o carro, são sempre neutras, né, porque como essas coisas vão ser masculinas ou femininas? Mas isso, infelizmente, não funciona. Tem palavras que são femininas, por exemplo, que são objetos, coisas masculinas, que são objetos, tá? Então, você sempre tem que ver como é o gênero dessa palavra. E a segunda coisa que é importante entender é que as palavras que em português são masculinas não sempre são masculinas em alemão, tá bom? Por exemplo, falando sobre a geladeira em alemão, seria der Kühlschrank, ok? Então, a geladeira, né, em alemão, é masculino, der Kühlschrank. Ou die Katze é o gato, tá bom? Die Katze, em português, é o gato, masculino, mas em alemão é feminino, die Katze. Por isso, eu recomendo mais estudar com essas nossas regras e dicas, em vez de traduzir as palavras do português para o alemão. Mas, felizmente, tem algumas dicas e algumas regras que vão ajudar você a saber qual é o gênero dos substantivos em alemão. Em total, tem 3 opções. Você tem o gênero biológico, né? Por exemplo, quando é o homem, em alemão vai ser masculino também. Ou a mulher vai ser feminina. Você tem o significado da palavra, que pode indicar se essa palavra é masculina, feminina ou neutra. E você tem a Nachsilbe, que é o sufixo, tá? A última sílaba da palavra pode indicar qual vai ser o artigo dessa palavra. Perfeito. Iniciamos com o artigo masculino, der. Então, em relação com o gênero biológico, ja, biologisches Geschlecht, as pessoas masculinas em alemão, eles também usam o artigo masculino. Por exemplo, der Vater, que seria o pai, vai ser masculino, né? Der Vater. Ou der Onkel, o tio, der Onkel. Também o irmão, der Bruder. No mesmo caso, as pessoas femininas, né, eles vão usar o artigo feminino. Por exemplo, a mãe, a tia ou a irmã. Também profissões masculinas, né, profissões que usam o nome masculino dessa profissão são substantivos, eles também vão usar o artigo der, né, o artigo masculino. Por exemplo, em português também dizemos o piloto, o médico, né? Der Pilot, o piloto. Der Pilot. Ou der Arzt, o médico. Der Arzt. Também der Friseur, que seria o cabeleireiro. Der Friseur.
Perfeito. Em relação com o significado da palavra, a gente tem as horas do dia, né? Por exemplo, amanhã, à tarde, à noite. Em alemão, todas essas horas do dia sempre são masculinas, ok? Por exemplo, der Morgen, amanhã, der Morgen. Ou depois disso, der Mittag, der Mittag. Ou der Abend, der Abend. Aqui existe uma exceção que é a noite, porque a noite em alemão é feminina, vai ser die Nacht, ok? Mas só com a noite você vai usar o artigo feminino. Nos outros casos, falando sobre as horas do dia, é sempre o artigo masculino. Perfeito. Continuamos com os dias da semana. Os dias da semana, em alemão, sempre são masculinas, tá? Por exemplo, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, né? A segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira. E assim por diante, né? Der Donnerstag, a quinta-feira, der Freitag, a sexta-feira, der Samstag, o sábado e der Sonntag, o domingo. Parecido também são os meses. Em alemão, os meses sempre são masculinos. Por exemplo, der Januar, o janeiro, der März, o março, der Dezember, o dezembro. E as estações do ano também usam o artigo masculino. Por exemplo, der Frühling, né, a primavera, der Sommer, o verão, der Herbst ou der Winter, o inverno. Aqui existe uma exceção que é das Frühjahr, que vai ser o início do ano. Tá bom. Agora, falando sobre um tema específico, um tema importante sobre a Alemanha, os carros, né? Então, as marcas dos carros sempre são masculinos, ok? Der Ferrari, por exemplo, ou der BMW. Também der Audi, der Toyota oder der Mercedes, né? E assim também continuamos. Todas as marcas dos carros em alemão são masculinas. Por exemplo, falando sobre o Porsche, né? Seria também der Porsche, ok? Der Porsche. E também quando você vê um carro na rua, você vai dizer, você viu aquele Mercedes, né? Aí em alemão você vai dizer dieser, der, né? Masculino der Mercedes. Ok. Agora, essas foram as regras. Agora vamos falar um pouco sobre dicas. Quando você vai saber que essa palavra provavelmente usa o artigo masculino. Nachsilben é sempre a última sílaba, tá? O sufixo. Quando aqui você tem o sufixo ling, L-I-N-G, provavelmente essa palavra vai usar o artigo masculino, né? Por exemplo, der Liebling, ok? Der Liebling, o amor. Ou der Teppich, der Teppich. Ou der Ismus, aqui, Kapitalismus, né? Teppich é o tapete. Capitalismus é o capitalismo. E aqui você tem 3 sílabas no final da palavra, 3 sufixos, que vão indicar para você que essa palavra provavelmente usa o artigo masculino. Ling, por exemplo, Liebling. Ich, por exemplo, Teppich. E Ismus, por exemplo, capitalismus. Perfeito. Na maioria dos casos, quando a palavra termina com ER, né?
ela provavelmente também vai ser um substantivo masculino, né? Quando é um substantivo e termina com R, provavelmente vai ser masculino. Por exemplo, der Koffer, né? A mala, der Koffer. Também ANT no final da palavra indica para você que na maioria dos casos essa palavra vai ser masculina. Por exemplo, der Elefant ou elefante. E também a terminação ist, der Komponist ou componista. Perfeito. As outras sílabas que vão indicar para você que tem uma grande probabilidade da palavra ser masculina é a IG no final. Por exemplo, o rei, der König. O R, der Motor, né? O motor. E o A tremado e o R, né? R, er. Por exemplo, o urso, der Bär. Os outros sufixos que você pode usar são EUR, né? EUR também vai indicar para você que provavelmente é uma palavra masculina. Por exemplo, o cabeleireiro, der Friseur. E ENT seria der Kontinent, o continente, né? Der Kontinent. Quando a palavra termina com N e R, provavelmente ela também vai usar o artigo masculino. Por exemplo, der Rentner, o aposentador. Der Rentner. Perfeito. Agora vamos falar sobre nossas dicas e regras para o artigo feminino, die. Primeiramente, igual como as pessoas masculinas usam o artigo masculino, as pessoas femininas usam o artigo feminino. Por exemplo, die Mutter, a mãe. Die Mutter. Die Tante, a tia. Die Tante. E die Oma, a avó. Die Oma. As profissões, os nomes de profissões para profissões femininas também usam o artigo feminino. Por exemplo, Piloten, né? Der Pilot, masculino, o pilota, né? E a pilota, die Piloten. A médica, die Ärztin, die Ärztin. E a professora, die Lehrerin. Ok. Além disso, os números, eles sempre são femininas, né? Os números. Die Eins, né? Die Eins. Ou die 12. Die 12. Die 26. Além disso, os aviões, os navios e motos são femininas em alemão, tá bom? Por exemplo, die Boeing, né? Que é um avião. Die F-16, né? Die Titanic, ok? O famoso navio, die Titanic. Ou die Yamaha, que é moto. Para os sufixos, também existem algumas dicas. Aqui, sempre quando a palavra termina com heit, schafft oder kite, você vai usar o artigo feminino, tá? Isso se aplica sempre. Por exemplo, die Schönheit, a beleza. Die Schönheit. Ou schafft, die Mannschaft, a equipe. Die Mannschaft. Ou kite, die Müdigkeit, o sono. Die Müdigkeit. Aqui tem uma dica que eu sempre passo para os meus alunos e esta é a dica que mais ajuda para o caso feminino, né? Mais que 90% das palavras, dos substantivos que terminam com E, né, onde você tem E no final, são femininas. Por exemplo,
die Flasche, né? Die Flasche. Ou a padaria, die Bäckerei. Die Bäckerei. Quando termina com EI, provavelmente é uma palavra feminina. Die Zeitung, o jornal. Die Zeitung. Quando tem um UNG no final, a probabilidade é grande que você vai usar aqui o artigo feminino. Para a dica com E, né? Veja outras palavras. Die Katze, ok? Die Katze. Ou die Torte, né? O bolo. Die Katze, die Flasche, a bolsa, die Tasche. Então essa é uma regra que no dia a dia pode ajudar você bastante. Ok. Outros sufixos para o artigo feminino. Quando a palavra termina com IUN, com IK ou com UR, provavelmente é uma palavra feminina. Por exemplo, die Situation, a situação. Die Musik, a música. Die Musik. Die Kultur, a cultura. E quando termina com T, atremado, IT, N, E, Z ou UR, a palavra provavelmente é feminina. Die Universität, a universidade. Die Referenz, a referência. Die Kultur, a cultura. Ok. Tem mais sufixos aqui, que seria die Marmelade, a geleia, que você bota no pão. Die Garage, né? A garagem. Então, ad e age são os sufixos que indicam o artigo feminino. E também ie, die Psychologie, a psicologia. E por último, falamos sobre o caso neutro, o artigo das. Pessoas neutras, por exemplo, a criança vai usar o artigo das, porque você não vai saber se é uma pessoa masculina ou feminina. Quando você fala sobre o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, é óbvio, né, qual é o gênero dessa palavra. Mas quando você tem pessoas neutras, por exemplo, das Kind, a criança, aqui você vai usar o artigo das. Das Kind, a coisa, das Ding. Em relação com o significado, temos 3 dicas para vocês. Quando você tem um adjetivo, né, que virou substantivo, por exemplo, das Rot, né, o vermelho, ou das Unbekannte, o der Unbekannte, o desconhecido, sempre vai ser uma coisa ou uma palavra neutra, né? Das Rot, das Unbekannte. Em alemão, é possível transformar os verbos para substantivos. Nesse caso, a primeira letra dessa palavra, desse verbo, é uma letra maiúscula. Por exemplo, das Schreiben, o escrever. Das Lesen, o ler, das Laufen, o andar. E quando isso acontece, isso é um substantivo, é um verbo que se virou substantivo e esse verbo ou esse substantivo agora também vai usar o artigo neutro das. Além disso, materiais são neutras, tá? Holz, madeira, glas, vidro e Metall. Das Holz, das Glas, das Metall. Perfeito. Agora, quando você tem esses sufixos, a palavra sempre vai ser neutra. Por exemplo, Lein. Diminutiven, em alemão, são quando você quer fazer uma palavra mais leve, né? A bolsa, por exemplo, a bolsinha, né? Em português, a gente usa esse inha. Em alemão, a gente usa Lein, ok? Vögelein, que o vogel é o pássaro, né? E quando é Vögelein, quando você tem essa forma, né?
em português, passarinho, em alemão, Vögelein. Aí você vai usar o artigo neutro, das. Päckchen, das Päckchen, que é um pacote, né, um pacotezinho, das Päckchen. Ok. Das Mädchen e das Bett e das Aquarium. Aqui temos 3 sufixos chen, et e ium, que também indicam que essa palavra é neutra. Das Mädchen, né? Das Mädchen, das Bett, a cama, das Aquarium, o aquário. E aqui temos mais 3, ment, tum e Por exemplo, das Medikament, o medicamente, a medicina. Das Datum, a data. Das Datum. E das Visum, né? O visa. Das Visum. E mais 3, o, in e a terminação o. Essa é sempre as terminações que o sufixo, que é só uma letra, é normalmente que ajuda os alunos mais, né? No caso feminino e no caso neutro o, porque aí você vai ver bem rápido, né, o que está acontecendo com essa palavra. Quando a palavra termina com o, por exemplo, Büro, ou, né, o carro, Auto, das Auto, aí você tem uma palavra neutra. Das Büro, das Auto, in, das Training, o treino. Niveau, das Niveau, o nível. Tá bom, gente. Estamos no final, por agora, para as nossas dicas para os artigos em alemão. Aqui temos uma dica extra para vocês, que refere-se à probabilidade em geral, tá bom? Então, se você precisa chutar para o artigo porque você não tem nenhuma ideia se essa palavra é masculina, feminina ou neutra, é importante ou é bom saber que 46% das palavras em alemão, dos substantivos, são femininas. Então, se você precisa chutar, eu recomendo chutar com o artigo feminino, mas por favor, não usa sempre o artigo feminino, tá? Não é assim não, mas só para você saber que essas aqui são as probabilidades, a maioria feminino, depois masculino, e apenas 20% das palavras são neutras. Então, eu espero que este vídeo tenha ajudado você e a gente vai se ver na próxima aula. Até em breve, seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen. Maravilhoso, gente! Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a saber qual é o artigo das palavras em alemão. Se você gostaria de fazer parte do nosso curso de alemão online e estudar alemão juntos, aperta o link na descrição do vídeo e faça parte das nossas turmas. Até em breve, seu irmão alemão. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen.